Estamos de volta para o primeiro bloco com o programa Tribuna Livre. Já apresentei aqui o deputado Jairo Carvalho, do PSD, deputado Heitor Júnior, do PDT. E a gente vai começar aqui, só para colocar aqui já um ponto final também nessa história. Padre Máximo fez uma exposição no Facebook, já esteve aqui com a gente, inclusive, já tinha manifestado sua opinião, de que ele era contrário a tantos feriados religiosos, católico, evangélico, espírita, não interessa. Importante seria ter um dia único que se comemorasse todas as religiões, né? O deputado Heitor fez a proposta, o deputado Jairo fez o contraponto, né? E foi decidido que quem vai decidir é o Supremo. Por que o Supremo? Aí é... Deixa ele responder. Não, deixa ele responder, por favor. Responda. Esse país está tão tonto, sem tantas coisas importantes a fazer e preocupado com coisas pequenas, que a semana, depois de 25 anos, o Supremo cuidou de definir quem foi o campeão brasileiro de futebol de 25 anos atrás. Flamengo e Curitiba. Esporte. Como se esse país, com 13 milhões de desempregados, 10 milhões de subempregados, não tivesse coisa mais importante a fazer. Verdade. Aliás, tem uma empresa que patrocina negócio de camisa, inclusive do Flamengo, estão fazendo uma recal. Quem tiver aquela camisa com hexa, para levar para eles botarem penta. Brincadeira. Deputado Heitor, conta aí pra gente um pouco dessa história aí, da sua posição. Eu, como flamenguista, posso dizer que nós somos vitoriosos, a gente tem muitos títulos aí, mas essa questão em relação aos feriados fere os princípios constitucionais, né? A Assembleia não tem prerrogativa para instituir feriados religiosos ou qualquer um outro feriado. Nós temos aqui competência privativa da União e dos municípios. O artigo 22, inciso 1 da Carta Magna da nossa Constituição. Nós só queremos fazer uma correção do erro constitucional cometido pela própria Assembleia Legislativa do Acre, né? Então já existe jurisprudência. Esse debate ele não é um debate religioso, é um debate jurídico, embora tenha tido algumas correntes aí da imprensa mesmo. Mas qual é a sua proposta? Anular? A minha proposta é a extinção. Eu, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, nós já deliberamos sobre essa votação, foi 4-0, pela extinção dos feriados, tanto de católico como de evangélico. E aí a gente está numa discussão, foi feita uma discussão, uma ampla... Mas, desculpe, deputado, qual foi o parecer da Comissão de Constituição e Justiça ao remeter o projeto original para aprovação pelo plenário? Não, veja, a gente não colocou em plenário ainda. Não deliberou, né? Não, eu digo para criar o feriado. Sim, aí... criar o feriado. Foi a legislatura passada. 13 anos. Foi a legislatura passada. Então... Deram como constitucional? Pois é, então a gente está querendo corrigir esse erro aí. Existe a DIN para isso, né? Então, tem esse feriado, já foi sancionado pelo governador, tanto do católico como do evangélico, mas a gente quer fazer uma correção. Na realidade, pela Constituição Federal, nós temos limites, inclusive, de município, que eles podem ter feriados lá. E baseado na Constituição Federal, que nós temos um Estado laico, então ele fere o princípio constitucional. E nós não temos aí nenhum interesse comercial, empresarial a respeito desse assunto, embora tenha muito prejuízo para o comércio. Nós consultamos a Federação do Comércio, a Federação da Indústria, a Associação Comercial, para falarem a respeito desses feriados que traziam prejuízos econômicos ao Estado. Mas veja, aí também tem uma alegação assim, esse feriado vai diminuir os prejuízos comerciais? Não, mas esses feriados, eles ferem o princípio constitucional. O que eu estou querendo levar para o debate, o que foi feito no debate, foi o princípio constitucional. Ok, vamos ouvir um pouquinho o deputado Jairo. Deixa eu ver o Jairo aqui só. Você está correto, isso nas duas sugestões que você faz. Ele fere os princípios constitucionais, porque se nós somos um Estado laico, não pode ter o dia de uma religião e não o dia Abre do precedentes, né? Também. E, sim, senhor, o PIB, o nosso PIB,
ele é composto pela produção dos dias trabalhados. Mas, Narciso, isso aí haveria uma polêmica, eu vou ouvir o deputado Sim, Jair. porque a sociedade... Porque, senão, por que existe um feriado de Nossa Senhora de Aparecida? outubro. Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, Não é isso que se o eu tô Estado é laico. dizendo. Por isso, Narciso, O que povo eu acho não que é. foi até resolvido esse problema na Assembleia, porque foi para o Supremo resolver, e pelo que eu entendo, eu acho que o Supremo tem outras coisas mais importantes, e eu acredito que, até eu falei isso na tribuna, que Jesus Cristo vai voltar para levar a igreja e o Supremo não vota esse negócio lá. Porque tantas coisas tem para votar e eu acredito que o Supremo não vai mexer com isso agora. Você é favorável aos feriados? Eu sou a favor ao feriado. Por quê? Porque eu até nada contra o deputado que fez essa proposta para encerrar o feriado do evangélico, que eu fiz o seguinte questionamento. Eu, como um protestante que sou, né, pertenço a essa instituição dos evangélicos. Eu entrei no Diário Oficial e puxei no Diário Oficial de 2017, assinado pelo senhor governador, os feriados nacionais, estaduais e ponto facultativo. Entre feriados e ponto facultativo nacionais e estaduais, no estado do Acre, tem 21 feriados. Aí o meu questionamento, tem 21 feriados, não vamos mexer com o feriado dos evangélicos? Aí foi por isso que eu entrei para dizer, não, se fosse um projeto que viesse lá de Brasília, como dizem, que o país é laico, mas como que é laico, que tem uma preferência para como foi falado aí, não é só o dia 12 de outubro que é feriado católico, nada contra os irmãos católicos. Tem vários, tem a Semana Santa, a semana passada mesmo nós tivemos 2 feriados católicos, foi quinta-feira feriado e sexta-feira santa feriado também. Não, mas a Semana Santa só é dos católicos? Não, é uma conquista da Igreja Católica, não é... Sim, mas é todos os cristãos. Os cristãos, mas não envolve evangelho, assim, não tem a Não denominação é uma bandeira não é uma Não, bandeira como o dia de São evangélica. Sebastião, Chapuri, Isso, com certeza. brasileiro. Então, por Agora, isso... isso não abre um precedente, deputado Jairo, para que amanhã os bandistas, os espíritas, uma série de outros... budistas. Os budistas, Não, o Islã, os confucionistas... Mas Osmi, os ateus. aí, qual é, o que eu... O Racionalistas. dia dos agnósticos. Os agnósticos. Viu, o Narciso? Mas aí, isso é conquista de cada um. Não tem o dia da Amazônia, que é feriado? Dia da Amazônia, que é um feriado estadual? O dia da mulher, que é feriado? Deputado, o dia do funcionalismo então, vamos público, fazer é o conquista seguinte, de cada um. vamos decretar logo feriado, assim, um mês de feriado. Não, mas pelo que o nosso país... Ô, Narciso, mas pelo que Que o é nosso bom na país... segunda-feira. Viu, Narciso? Trabalha só uma segunda. Viu, Narciso? Mas pelo que o nosso país está indo aí, com essas reformas aí, que o brasileiro não vai ter mais, não vai poder mais se aposentar, tem que criar feriado mesmo, que é para ver se o povo folga. Ninguém vai se aposentar mesmo. Quem instituiu o feriado do Dia do Evangélico, Dia Nacional do Evangélico, foi o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Dia 30 de novembro é comemorado o Dia Nacional do Evangélico. Sem feriado. Mas Sem você feriado. comemora. Deve ter Sem só- feriado. Sem feriado. Pra Você reflexão, pra... Você instituiu um dia para homenagear uma categoria religiosa ou não, uma atividade ou não. Sem feriado. Agora, Sem feriado. a comemoração não implica Em feriado. em feriar. Não implica. Então foi, Essa questão foi pro Supremo, 15 de setembro de 2010. Eu queria só esclarecer. Sim, mas você como pastor também, qual é a tua opinião? Osmi, eu... Ah, ele quer te entrevistar agora também? tá vendo? Você senta lá, troca de cadeira. Sim, eu vou ouvir a opinião do pastor. Não, na verdade, eu sempre fui contra o feriado. Qualquer feriado católico e evangélico, eu sempre fui contra. Agora, Eu expus minha só para você opinião. ter uma ideia... Desde que eu era vereador, eu já tinha colocado. Viu, Osmi? Eu era contra, eu sempre coloquei. E o pastor Jairo, a gente não tem nenhum problema pessoal, é questão de ideia, claro, é uma questão ideológica aí. Claro. O que eu defendo é o ordenamento jurídico, um princípio que fere a Constituição Federal. Ele, obviamente, mas eu sou evangélico há 17 anos. É isso que eu ia lhe perguntar. Eu sou evangélico há 17 anos. O pastor da minha igreja, João Muniz, é contra os feriados. Nós não precisamos Pastor de nenhum Arão era dia, contra, por isso que ele me de pediu, nenhum eu quero que você dia seja para contra. adorar o Senhor. Nós não precisamos de feriado. Evangélico, ou católico, ou qualquer outra religião, ele não precisa de nenhum dia para adorar Só o o Senhor. Ramadã, né? Mas... O meu questionamento é porque eu acho que se já foi uma lei criada, para que eu vou mexer? Tipo assim, mexer com direito já constituído. Adquirido. Um direito Mas existe adquirido. a DIN pra isso, né? Se foi criado já há 13 anos atrás, a Assembleia naquele momento votou por unanimidade. A CCJ votou por unanimidade o feriado. O senhor governador também tinha Sancionou. as prerrogativas de não sancionar. Sancionou, achava, né? Eu acho que com certeza politicamente, para ficar de bem com os evangélicos, sancionou Foi o Binho, o feriado. né? Foi o Binho. Eu acho que foi o Jorge, está com 13 Foi o Jorge. anos,
acho que foi o Jorge, no último governo do Jorge, sancionou. Aí se a Assembleia, CCJ, a Assembleia, governador, todo mundo fez, aí agora eu vou tirar? Esse é o meu questionamento. Deputado, eu não imaginaria... Aí esse é o meu questionamento. Eu não imaginaria que nós fosse nenhum, começar esse debatezinho aqui com essa questão. É polêmica. Mas você Debatimos, falou, debate. você sabe qual é o grande problema deste país que está enfrentando e vai ter que resolvê-lo? É os direitos mal adquiridos estando sendo respeitados, os direitos mal adquiridos. Por exemplo. Como assim? Não entendi. Por exemplo, aposentadoria, vamos passar a área. O que é que está acontecendo hoje com a nossa Previdência Social? Direitos mal adquiridos? Tudo direito mal adquirido. Não. Nós instituímos uma Previdência Social por idade, quando, ao tempo em que a vida do brasileiro, a longevidade do brasileiro era 52 anos. Hoje a idade média do brasileiro é 80, né? Hoje a idade Não, média é 74. É 74. Então, mulheres 76. Então a nossa expectativa de vida cresceu 22 anos. Sim. E estamos pagando aposentadoria a quem se aposenta com 45 anos de idade. Qual foi o resultado? A falência do sistema. Que a Previdência Social já faliu este país. O que precisa ser feito neste país é aprovar uma reforma da Previdência para ver se tira o país da falência. Porque senão, depois da falência, vem um caos. Como é que o senhor está vendo essa questão, depois a questão da reforma da Previdência, deputado? O senhor tem uma base que lhe impressiona, que acompanha, eu tenho o meu pensamento... O senhor tem um senador que vota. A minha opinião pessoal. É do partido? Não, a minha opinião pessoal, eu sou contra alguns direitos adquiridos do trabalhador que está sendo em questão aí para ser cortado. Eu sou contra. Eu acho que o problema... Você prosseguir, eu quero dizer para os dois que, se aprovado como está a Previdência no Congresso Nacional, o governo federal está transferindo para os estados a responsabilidade de aprovar a Previdência de cada estado. Então, cabe a vocês, dois deputados estaduais e os outros companheiros de vocês, fazer uma nova reforma na Previdência do estado. Se não fizerem, dentro de 6 meses, vão ter que obedecer a regra nacional. Tá certo. A minha opinião sobre isso aí, Narciso, qual é o meu pensamento sobre o país, sobre reforma de Previdência? O problema, eu acho que o problema todo aí não é aposentar com 40 anos, com 45 anos, como você falou. Acho que o maior problema do nosso país chama-se os gestores, quem está administrando a máquina pública, quem está mexendo com o dinheiro público. Eu acho que o problema do país é o que nós estamos vendo aí na TV todo dia. É bilhões e bilhões de corrupção, de dinheiro saindo do nosso país para fora. É isso que está prejudicando. Eu acho que se cada um de nós, se cada político começar a respeitar o dinheiro público e aí começar a trabalhar direitinho, sem roubar o dinheiro do povo, o nosso país é um país rico, é um país que tem nós, na minha visão pessoal, acho que o nosso país, o Brasil, poderia fechar as portas para o mundo e nós ia sobreviver. O nosso país tem petróleo, o nosso país tem terra, o nosso país tem água doce, o maior patrimônio do planeta, o nosso país tem ferro, o nosso país é o maior produtor de grão do mundo. E por que nós somos pobres? Os maus gestores que nós colocamos lá. Deputado Heitor Júnior, é sua opinião sobre a reforma, a sua visão. Falar a opinião geral do PDT. Sim. Nós votamos fechado, quase completo as reformas que foram já executadas desde o período da Dilma, né? Então nós votamos fechado. O único país trabalhista desse país que eu conheço é o PDT. Tem uma história, o PDT tem uma história de ser contra direitos adquiridos pelo trabalhador. Agora nós temos uma modernidade, como o Narciso está falando aqui, nós tivemos uma sobrevida a mais, o país cresceu, tem vários problemas estruturais que tem que ser mexido na reforma. Então, o PDT tem uma ideia formada a respeito disso, né? Ele debate muito os princípios adquiridos, os direitos adquiridos ultimamente, mas ele também concorda com vários outros que precisam ser modificados no momento, né? Por exemplo, deputado Heitor, o PDT aprova
o que foi apresentado pelo governo federal sobre a Previdência, que está tramitando lá? Mas olha só, qual é a opinião do PDT o PDT ele tem uma ideia, vamos falar agora da taxação do pessoal da zona rural. Aumento do limite de idade e começar a fazer a cobrança, a contribuição previdenciária. Então, o PDT entende diferente isso aí, tem debatido a nível nacional. Nós, mesmo eu, o deputado Jesus e o ex-deputado Thierry, nós temos ido a Brasília para escutar a respeito desse assunto aí. Então, como é que você pode colocar a carga tributária para um produtor rural no mesmo patamar de uma pessoa que vive na cidade, com outra estrutura de vida? Então, o PDT é contra. O PDT é contra várias mudanças da Previdência que estão sendo instituídas. Mas ele é contra o que é que apresenta em substituição? Não, veja, agora o PDT é contra essa tributação previdenciária do produtor rural. E é contra não o recolhimento, é contra a idade que também vai ficar nivelada aos outros. Cidadão não, mas a idade está sendo toda modificada, né? Sim. Inclusive a regra de transição está sendo Pois é, mas o PDT é contra essa idade ser extensiva aos produtores rurais. Não pode ser regra geral. Não pode ser regra geral, aí não pode generalizar o produtor rural. Né? Então ele... O relator modificou, né? Agora, depois de uma pressão muito grande, eles estão tentando ajeitar. Mas o PDT, de uma forma geral, ele apoia os trabalhadores. Contra fatos, nenhum argumento vale. Argumentos não desmentem fatos. Quais são os fatos? O fato. Se você pegar todos os países da Europa, todos os países da Europa, todos, e nenhum deles, ninguém mesmo, e quando se diz ninguém, né, mais mulher, mais delegado, mais juiz, mais militar. Ninguém se aposenta com menos de 65 anos de idade. Tem país de 60. Hein? Tem de 60. Na Europa não tem nenhum com 65. Já tem com 68 e alguns projetando para 70. O Canadá é alto também. O índice de vida dele é alto, né, Narciso? Bem mais alto que o nosso. Tá bom, mas eu concordo. Escuta, derrubou comigo. Não, tudo bem. O que é que acontece? O problema da Previdência Social, ô Jairo, está aqui. Você faz é um propagandista da criminalização da política. Quando você diz que a culpa é dos políticos, então vamos substituir os políticos. Então vamos substituir os gestores, que eles são políticos. Se você pegar aqui as três revistas aqui, mas para substituir os políticos, tem que substituir o povo que elege. Nós vamos chegar no segundo bloco, o eleitor. Então, o que é que já está aqui para o segundo bloco, o eleitor, sujeito oculto da Lava Jato. Sempre os déficits anuais da nossa Previdência Social, as previsões, ela tem sido frustrada, porque eles prevêem um déficit de 100 e dá 120. Prevê de 120 dá 140. O débito da Previdência Social prevista para esse ano é 182 bilhões de reais. Deste ano. O déficit de janeiro e fevereiro já está mostrando que vai ser maior do que 182. 180 bilhões por ano, a Previdência Social dá um déficit mensal de 16 bilhões. Um déficit. Quebrou. 16 bilhões. Mas a do Acre já dá um percentual muito grande. Dá licença, 16 bilhões. Não. Tudo que a Lava Jato descobriu até agora de roubalheira, e ótimo que tenha descoberto, representa em 10 anos 10 bilhões. Quer dizer que a roubalheira de 10 anos representou 10 bilhões. E o déficit da Previdência de um mês, 16 bilhões. Então, o mal deste país é que nós, em vez de estar discutindo os verdadeiros cancros, que é a incompetência e a roubalheira, nós estamos botando toda a culpa na roubalheira e deixando a incompetência correr. Mas, Narciso, você vamos para o intervalo. Eu sei, mas quando você fala nesse déficit aí, que já tem sido tão debatido nesse programa, você se refere à Seguridade Social, não é só a Previdência. Não, tem que deixar claro, porque há grupos que dizem que a Previdência não é deficitária. Ora, o que é que diz a Constituição? O rombo é da Seguridade, que vem assistência social e saúde no meio, não é isso? Exatamente. Tá. Nós vamos para o primeiro intervalo comercial, voltamos daqui a pouquinho.
Já, já, Tribuna Livre.